Olá, o nosso tema desse vídeo é a inteligência. Os pais ficam contentes quando alguém diz que seu filho é inteligente. O aluno fica muito satisfeito quando o professor diz: "Ô rapaz, você é inteligente." Vi ontem na TV alguém chamando o entrevistado de muito inteligente, dizendo que ele falava 3 idiomas. As empresas procuram selecionar os mais inteligentes e por aí vai. Assim, podemos concluir que inteligência é um tema comum para muita gente e é utilizado frequentemente como critério para ações e escolhas que fazemos na vida. A inteligência tem sido um dos temas centrais da psicologia desde o surgimento dessa ciência, e também um dos mais polêmicos. Num simpósio sobre inteligência foram apresentadas várias conceituações. Por exemplo, o indivíduo inteligente é aquele capaz de pensamento abstrato. Para outros, inteligência é a capacidade de se adaptar ao meio ambiente. A inteligência também foi definida como a capacidade de se adaptar a situações relativamente novas, a capacidade de aquisição de novos conhecimentos e a capacidade de resolver problemas novos. Atualmente, há quase um consenso entre os estudiosos em considerar a inteligência como um conjunto de características cognitivas e habilidades, sendo que esse tal conjunto não pode ser observado diretamente. Os especialistas afirmam que não observamos diretamente a inteligência, mas podemos avaliá-la através da observação de comportamentos que são expressões da capacidade cognitiva da pessoa, isto é, podemos inferir a inteligência de uma pessoa através de sua capacidade de verbalizar ideias, compreender instruções, perceber a organização espacial de um desenho, resolver problemas, entre outras habilidades. Os primeiros estudos significativos sobre a inteligência humana foram realizados pelo pesquisador francês Alfred Binet, que tentou mensurá-la através de testes psicológicos, tendo elaborado, em 1904, a pedido das autoridades educacionais da França, o primeiro teste de inteligência. Algum tempo depois, foi feita uma revisão do teste de Binet numa universidade dos Estados Unidos. Essa revisão foi chamada de escala Stanford-Binet. Ao ser submetida à escala Stanford-Binet, a criança realizava tarefas tais como copiar desenhos geométricos, identificar semelhanças, repetir sequências numéricas, entre outras tarefas. Foi elaborado, então, o conceito de idade mental. Se o resultado de uma criança de 7 anos equivalesse à média de uma criança de 8, considerava-se que essa criança tinha uma idade mental de 8 anos. Alguns anos mais tarde, o psicólogo alemão Wilhelm Stern criou a expressão quociente de inteligência, conhecido pela famosa sigla QI, que, aliás, é até objeto de piada, né? O cara perguntou, disse para o outro assim, para entrar para conseguir aquela vaga tem que ter QI. O outro perguntou, quociente de inteligência? Não, quem indica? Bom, voltando ao Stern, esse psicólogo, então, formulou que o índice destinado a avaliar o grau de inteligência do indivíduo
é obtido pela divisão da sua idade mental pela sua idade cronológica. O resultado é multiplicado por 100 para a eliminação da parte decimal. É a famosa fórmula do QI. Assim, aplicando essa fórmula, se a idade mental de uma criança é igual à sua idade cronológica, o resultado será 100. 100, então, é considerado o score dito normal. Normal aí não significa a criança, mas o score. Aí o time da estatística construiu a curva de distribuição da inteligência. Observe que bem no centro aparece 100, para a direita vai aumentando e para a esquerda vai diminuindo. Alguém criou um exemplo muito interessante para facilitar o nosso entendimento sobre o que é uma curva de distribuição. Imaginemos que um campo de futebol seja dividido em 3 partes, A, B e C. E no cenário atual, tem que imaginar mesmo, pois a realização na prática implicaria aglomeração. Imaginemos agora que um locutor diga: alô, alô, prezados torcedores, vamos participar agora de uma demonstração técnica. As pessoas mais baixas devem se deslocar para a parte A, os de estatura mediana para a B e as mais altas para a C. Bom, considerando que os pontinhos representam as pessoas, o campo ficaria mais ou menos com esse aspecto. Finalmente, com um pouquinho de boa vontade, podemos perceber um traçado bastante semelhante a uma curva de distribuição. Com o tempo surgiram muitas críticas ao uso, e por que não dizer abuso, de testes de inteligência. Entre elas, colocou-se a questão da rotulação ou classificação das crianças. Uma vez rotulada, pais e professores passam a agir com relação àquela criança influenciados por essa classificação. Por sua vez, a criança passa a agir conforme o rótulo para poder atender à expectativa do pai e ou do professor. Claro que isso causou enormes danos psicopedagógicos. Muito obrigado por assistir até o final e até a próxima.